Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Nessa aula, nós vamos falar ainda sobre o trabalho de uma força, nesse caso, especificamente do trabalho da força-peso. E vamos falar também sobre o método gráfico para cálculo do trabalho. Espero que vocês gostem, então vem comigo e bons estudos! O trabalho da força-peso ele tem uma característica muito interessante. Na verdade, é a mesma característica de qualquer força que realiza um trabalho, tá? O trabalho da força-peso ele não depende da trajetória. Isso aqui, ó, se você está anotando o que eu estou falando na videoaula, você tem que anotar isso aqui, ó, no seu caderno com caneta de glitter para você ficar bem destacado. Faz como se fosse um mantra. Põe no teto, em cima da cama, todo dia que você acordar, se olhar para cima, você vê. O trabalho da força-peso não depende da trajetória. Depende apenas do quê? Da altura da queda ou da subida, né? Depende apenas do desnível. Por exemplo, aqui na minha figura, esse corpo azul, ele tem que sair do ponto A e chegar até o ponto, a posição B. Veja, tem três caminhos, o caminho 1, o caminho 2 e o caminho 3. Mas independente do caminho, o trabalho da força-peso vai ser sempre o mesmo, que é peso do corpo multiplicado pela altura ou pelo desnível. Lembrando sempre que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o trabalho da força-peso é mgh. Sempre, sempre. Devemos lembrar o seguinte, na queda, a força-peso e o deslocamento, vou até colocar um vetorzinho aqui, ó, deslocamento, eles têm o mesmo sentido e a mesma direção. Portanto, nesse caso, o trabalho vai ser positivo, né? O trabalho vai ser maior que zero, porque é espontâneo, tá? Cair é espontâneo, normal. Talvez o primeiro conceito físico que você tenha aprendido na tua vida. As coisas caem. Porém, na subida, um vermelho bem destaque aqui, ó. O trabalho e o deslocamento, o peso e o deslocamento estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, tá? Ou seja, o ângulo entre eles é de 180 graus. Daí, na subida, o trabalho é resistente, não é espontâneo subir. Para subir, deve haver um agente externo realizando o trabalho. Então, é chamado de resistente. Em algumas literaturas, conhecido como forçado. Tá? Trabalho positivo, espontâneo na queda. Trabalho negativo, resistente na subida. Nem sempre você vai trabalhar em situações que a força é constante, tipo trabalho da força-peso. A não ser que eu altere a massa ou o planeta onde está acontecendo a situação, a força-peso vai ser um valor constante, pelo menos no ensino médio. Agora, e se a força for variável? Como eu calculo o trabalho da força? Simples, a gente usa um método gráfico, onde, num gráfico de força contra o deslocamento, a área do gráfico é numericamente igual. Esse N em cima do sinal de igual significa
numericamente igual o trabalho é numericamente igual à área, porque a área em algum momento, né, vai dar a força vezes o deslocamento. Nesse caso, como eu tenho um trapézio, eu tenho base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ou seja, o que dá a força vezes o deslocamento. Não pode esquecer que a área vai depender da figura do gráfico. No caso esse do meu exemplo, é um trapézio, tá? Mas poderia ser um retângulo, poderia ser um triângulo, e aí você tem que usar o cálculo de área certo para a figura certa. Tá? Se você tem alguma dúvida disso, melhor você fazer uma busca sobre cálculo de áreas de figuras planas, tá bom? É tranquilo, a ideia fundamental, base vezes altura, tudo bem? Gente, trabalho da força-peso, método gráfico para o cálculo do trabalho. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande beijo e até a próxima videoaula.